Olá, olá, meus queridos, está começando mais um 360 Podcast, seja muito bem-vindo. Você sabe, a gente está sempre recebendo pessoas empreendedoras para bater um papo, tomar um café, conhecer um pouquinho mais sobre a vida dessa pessoa, não só sobre os negócios dela, mas dar um giro de 360 pela vida dela e conhecer a pessoa entrevistada de hoje. Claro que a gente sempre tem um entrevistado, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, já viram que é uma mulher, né? Estou falando dela, ela, então é uma mulher sim. Eu tenho certeza que vocês conhecem. Se vocês não conhecem, vocês já viram ela por aí em algum lugar na telinha, sim, olha as dicas, olha o spoiler. Mas antes, deixa eu te convidar para seguir a gente nas redes sociais, lá no podcast.360, lá no Instagram, tem o canal do YouTube, tem o Spotify que vocês podem seguir a gente, se inscrever no canal, avaliar, mandar suas avaliações, seus comentários, compartilhar. E claro, se você quiser fazer parte do 360, se você quiser patrocinar o nosso cafezinho, se quiser patrocinar o nosso programa, estamos de portas abertas aqui para receber vocês com todo carinho, tá bom? Olha só, deixa eu apresentar a nossa entrevistada de hoje. Vamos lá? Preparada? Ela é formada em jornalismo desde 2005. Iniciou sua trajetória profissional em Balneário Camboriú, com foco em jornalismo local, e em 2011 se mudou para Blumenau para trabalhar na antiga RBS TV. Produziu reportagens para todos os telejornais da emissora, bem como também para a Rede Globo. Com experiência em rotinas da redação, produção de conteúdos e com especialização em gestão editorial, passou a ser também editor do Jornal do Almoço e demais programas. Em Blumenau, se dedicou a conteúdos especiais relacionados ao Oktoberfest. Em 2014, viajou para a Alemanha a trabalho para cobrir a maior festa alemã do mundo em Munique. Nos últimos anos, coordenou os principais projetos editoriais da NSC TV Blumenau, incluindo conteúdos que receberam premiações de destaque estadual e regional. Apaixonada pelo veículo de televisão, ela gosta de escrever, contar histórias e, principalmente, de saber o quanto a comunicação pode ajudar a informar, fazer refletir e alegrar as pessoas. É assim como eu, uma geminiana. Eita, todos já viram que vai ter assunto aqui hoje, gente. 5 horas de podcast. É geminiana organizada e muito comprometida com tudo que faz. Dedicada, parceira e ama trabalhar com pessoas que também se apaixonam, se envolvem com profissionalismo e que, assim como ela, acredita no que está fazendo. Recentemente iniciou uma nova fase, começando um programa de variedades. Desde o dia 21 do 3, ela está no programa Ver Mais, na NDTV Record. Para as pautas editoriais do programa, leva o seu olhar de jornalista, com mais de 17 anos de experiência. Ela é a mamãe da Alice, ela é Vanessa Montini. Seja muito bem-vinda, Vanessa! Ei, Léo, muito obrigada pelo convite. Imagina. Não te interrompi porque eu fiquei ali admirando tudo que você reuniu, né? Sim. Sobre um pouquinho da história, mas eu pensei, será que falo agora? Agora? Tem muita coisa para falar ao longo desses anos. E pra gente, né, que faz comunicação e que entrevista, estar do outro lado... Ela tá super nervosa, ela chegou aqui toda nervosa. Eu falei, como assim? Eu vou ser entrevistada e não vou entrevistar? Então se prepara que pode rolar algumas perguntas aí também pra você. Tá tudo certo. A gente faz uma troca aqui de experiências, de conteúdo, de informação. A primeira pergunta é sempre muito tranquila, é sempre muito fácil. Quem é a Vanessa Montini? Então, Léo, eu acho que essa Vanessa Montini foi uma criança que nasceu em São Paulo. Depois eu morei em Balneário Camboriú, vim bebezinha para Balneário Camboriú, litoral aqui de Santa Catarina. Tive a minha vida ali na praia, né? Meus pais quiseram esse estilo de vida e agradeço muito por isso, porque amei a minha vida ali em Balneário Camboriú, 28 anos. Quando eu resolvi fazer jornalismo, por que eu fui fazer jornalismo? Eu sentia que eu tinha facilidade em escrever, não tanto em falar. Hoje eu falo muito mais do que eu escrevo, mas em escrever, assim, as redações da escola, né? Quem aí estiver acompanhando, de repente, com vontade de fazer uma atividade, tem que ficar atento a essas habilidades. Sim, com certeza. Não era trabalhoso fazer uma redação da escola, era prazeroso. E aí eu comecei a perceber isso. Então, minha primeira opção foi jornalismo, eu logo passei na faculdade, fiz ali na Univale em Itajaí. E, como você bem colocou ali na abertura, fui me desenvolvendo localmente, na TV Litoral Panorama, lá de Balneário Camboriú. Fiquei 7 anos nessa emissora, foi a primeira que eu trabalhei. Depois tive experiência também em rádio local, rádio AM, FM em Balneário Camboriú.
E aí vim para cá para ter uma experiência profissional diferente, né, na área de TV, né, como você comentou ali na RBS. Então foi começando com um interesse, né, uma aptidão. Eu achei que eu tinha ali habilidade para escrever e falei, poxa, isso pode ser profissão. Sim. E naturalmente fui me encantando pelo veículo de televisão, naturalmente, assim. Tu não tem na família pessoas que trabalham com ninguém na família. Uhum. E eu pensava, não tinha assim um interesse direto pela TV. Eu tive pelo rádio, foi a minha primeira paixão. Mas a TV foi me conquistando de um jeito e virou a minha profissão, né? E aí já estamos aí há alguns anos, né? Alguns anos percorrendo esse caminho. Então eu acho que a Vanessa é essa menina que foi se descobrindo ao longo do tempo. Eu falo assim, menina, porque eu tô com 39 anos, mas às vezes eu lembro da Vanessa lá da faculdade, muitas vezes, sabe? Daquela Vanessa de 20 anos, que fez coberturas muito incríveis, muito jovem ainda. Eu falava, nossa, é verdade, eu fiz essa matéria quando eu tinha 20 e poucos, né? Assim, me orgulho disso. Então, eu olho para as histórias que já passei e isso me alegra, assim, me alegra de já ter vivido isso. É essa Vanessa que vai se descobrindo, eu posso dizer assim. Dia a dia, não né? consegui ser muito objetiva, mas eu acho que eu vou me descobrindo ainda na profissão, sim, sabe, Léo? Com certeza. É que hoje também, até a gente tava falando, né, tudo tão rápido, a mídia social e tudo mais, que você não pode ficar parado, tá sempre tendo que evoluir, sempre tá em movimento, né? A gente sempre fala muito isso no podcast, de como é importante você estar em movimento. A gente conversou isso com o Léo Aguiar aqui, com o Franklin, né? Que se você não estiver em movimento, você acaba perdendo espaço, perdendo o time das coisas, né? Como a gente falou aqui dos geminianos, que são muito avoados, então a gente quer as coisas meio que vai deixando nessa questão do perfeccionismo e tudo mais. Teve alguém, assim, que te inspirou durante essa tua caminhada dentro do jornalismo? Eu tenho jornalistas que eu sempre admirei, assim, jornalistas nacionais, enfim, que a gente acompanha de telejornais, Sônia Bride, né, que eu acho que é uma referência no Brasil, e eu sempre olhava e tentava tirar o máximo ali do que eu assistia, né, mas realmente na minha rotina, não tinha ninguém, um primo, um tio que fazia comunicação. Eu acabei inspirando minhas afilhadas. Eu tenho, né, legal, duas afilhadas gêmeas. E uma delas fez jornalismo, está fazendo mestrado em Lisboa, e a outra fez cinema. Então eu falei, nossa, tem certeza? Vocês vão seguir essa área, comunicação, é isso mesmo? E aí acabei inspirando gente na família. E isso é muito, muito legal também, né? Ah, com certeza. Como que tu tá vendo hoje essa relação do digital com a TV? Essa mudança, como é que foi essa mudança para você? Ou tu meio que já foi se encaminhando e foi sentindo e já fazendo as mudanças que precisariam ser feitas? Eu acho que não foi uma mudança tão fluida quanto eu gostaria que fosse. Eu acho que quem nasceu no digital é muito mais fácil para quem nasceu no digital, né? É muito mais fácil para quem começou a fazer vídeo já no YouTube, para quem começou a fazer vídeo direto no Instagram, porque o formato é diferente, né? A gente veio da faculdade de jornalismo uma espécie de modelo. Ninguém é obrigado a seguir um modelo, mas a gente meio que segue uma forma, né? Assim, um padrão, assim, a forma de se comportar, a forma de se preparar para um ao vivo, tudo. E a internet, ela quebrou tudo isso, né? Ela nos tornou mais humanos. A gente pode errar, pedir desculpa e seguir adiante. Eu me lembro de casos nos anos anteriores de você errar e travar, né? E travar e querer se esconder porque você errou. E tinha muito isso no jornalismo. Eu não posso errar. Eu tenho que seguir esse texto completo. Arrisca, né? De pegar ali, nem tinha celular na época. A gente, hoje em dia, faz ao vivo com o celular na mão, quando tem as informações. Mas antes tinha aquela colinha, o papel dobrado. Nossa, eu tô entregando bem a minha idade, né? Contando tudo isso. O papel dobrado ali. E aí você meio que decorava aqueles 2 minutos. Meu Deus do céu. Né? Decorava. E o digital chegou para quebrar completamente isso. Hoje em dia a gente lê aquele texto, tem uma base e fala assim, como eu vou explicar para minha mãe, como eu vou explicar isso para minha avó, como eu vou explicar isso para minha vizinha, como eu vou explicar isso para o meu filho de 10 anos. Então a gente tenta usar essas ferramentas para
tornar o ao vivo, hoje, né, um pouco mais dinâmico, um pouco mais Sim. conversado. Sim. Então, a TV também foi se modificando por causa do digital, né? Então, eu acho que elas vêm conversando, né? Você pode ver o jornalista sério da TV, né? Que ainda temos vários, né? Em várias emissoras, ele ainda está descobrindo a internet, ele ainda está tentando se posicionar na internet. A gente estranha, por exemplo, quando vê uma jornalista âncora de um telejornal conhecido fazendo, talvez, um vídeo de TikTok. Uma dancinha. Né? Seja dancinha, ou seja uma música, a gente estranha o primeiro impacto, mas a gente não deveria estranhar, porque Claro a gente que já não. vive outros Claro tempos. Que não, com certeza. Né? Então, eu acho que está todo mundo se descobrindo, se reconstruindo a todo momento. Eu me encaixo super nisso, assim, vim de um modelo que me deu uma base incrível e que eu acho que super valeu tudo que a gente aprende, né? A gente vai colocando na bagagem, vai colocando na mochila. Sim. Mas, de fato, a gente vai aprendendo a cada dia. Você vê aí, a gente pensa, poxa, isso daqui engaja, isso daqui não engaja. Não interessa se engaja ou não, isso é conteúdo sério, vou publicar nesse formato. O que eu preciso melhorar para o meu público entender mais no digital? A gente tem que pensar isso. E uma coisa que eu percebo muito, Léo, é assim... Embora a gente faça um trabalho sensacional na televisão, né? Hoje eu estou à frente ali do Ver Mais, um programa de variedades, dá para conversar, posso entrevistar tanta gente. É mais descontraído. Bem descontraído, mas ao mesmo tempo eu também tenho que fazer o caminho contrário. É legal eu postar o que acontece no programa, é legal eu postar os convidados que passaram por lá, os assuntos relevantes do programa. Por quê? Porque eu tô atraindo um outro público. Com certeza. Né? Quem tá ali só no feed vai falar assim, poxa, ela falou sobre assédio sexual, por exemplo. Que assunto forte, quero saber mais. Vai estar o link do programa. Se quiser, é um conteúdo a mais. Então, a gente está fazendo essa troca, levando da TV para o digital, do digital também para a TV. Hoje a gente tem participação no programa ao vivo com o WhatsApp. As pessoas mandam mensagem, mandam foto. No Arraiado Ver Mais que a gente fez, as pessoas ligaram ao vivo, né, participando, tem essa interação, e aí a gente, claro, divulga nas todas as plataformas possíveis. Então eu acho isso, assim, é uma reconstrução e um aprendizado diário mesmo, assim, com o digital. Existe uma ligação muito forte, né? Porque até assim, se você deixar de trazer o digital para dentro da TV, tu acaba perdendo muito o interesse do telespectador, né? Porque hoje tudo tá tudo muito na palma da mão, né? Esse contato muito acessível, tudo muito rápido, né? Até o Alexandre José, quando ele esteve aqui, a gente falou sobre isso, né? Da velocidade da informação. Então, às vezes, ele tá gravando lá meio-dia e aconteceu algo à tarde, já não vai poder passar no programa dele porque já passou do horário, enfim, então o digital acaba tendo, e é uma coisa assim, como tu fala do Ver Mais, né? O Ver Mais e a Vanessa é quase como se fosse uma coisa só, né? Então, terminou o programa ali na TV, mas ele vai continuar nas redes sociais. Continua. Porque daí você consegue manter a audiência, como tu falou, a audiência às vezes é diferente, né? Mas vai trazer um pro outro, né? O pessoal que tá no Instagram vai começar a olhar o programa, o pessoal que tá no programa vem pro digital pra te acompanhar. E, Léo, o público muda também. O público é diferente. O público que comenta em fotos, manda direct, participa ali no Instagram, não é o público, às vezes, que tá à tarde assistindo. Mas, às vezes, é a filha que falou, mãe, você assistiu o programa hoje? E, às vezes, a mãe tava em casa, assistiu, a avó. Né, as crianças no período da tarde, em casa, enfim. Então, assim, tem essa troca, né? Eu vejo que o público muda, então a gente precisa estar nessas plataformas, ligados mesmo, porque esse dinamismo que o próprio jornalismo nos exige, ele pede que essa agilidade que você comentou, que o Alexandre falou, muito mais no jornalismo hard news, que é o factual, que é aquele que aconteceu, tem que dar. Né? E esse jornalismo eu fiz por muitos anos, né? De acordar cedinho, ver o que está rolando, aí isso tem que estar no jornal. É claro que o jornal do meio-dia, né, independente da emissora, ele vai dar depois. As rádios já deram aquilo de manhã, né? Então, assim, essa coisa do dar primeiro, né, a informação, isso já não tem mais, né? As rádios acabam fazendo isso com muita velocidade,
E também a internet, né? Sim. Os blogs, os sites, o pessoal faz live hoje, né? Direto de algum acidente, Do local, enfim, do local, de um evento. Então, o jornalismo também já entendeu isso de TV. Que ele precisa ter um outro tom, que ele precisa dar aquela informação de um jeito diferente, com um plus a mais, num formato, né, diferenciado. E aí eu acho que a gente vai analisando cada veículo para adequar o conteúdo também, Sim. né? Não dá para ser a mesma em todas as plataformas, eu acho. A gente também tem que se encaixar, Com sabe? certeza, com certeza, com certeza. Ali nas pesquisas que eu fiz, né, falava que tu tinha participado de um projeto que recebeu uma premiação, né, de destaque. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto, o que foi ele? Esse programa foi um especial de Munique, né? Ganhou, era uma premiação, um reconhecimento, na época eu estava na RBS, aí já era NSC, se não me engano, quando teve esse especial, que era uma premiação interna, né? E aí é uma premiação, imagina, jornalistas da empresa toda concorrem, então é super disputado, e eu me recordo que essa premiação que eu comento ali, que eu acho que você destacou, foi de 2015, que era o especial de Munique a Blumenau. Em 2014 a gente fez de Blumenau a Munique, viajamos, fomos conhecer a Oktoberfest da Alemanha, e como era Munique, e trouxemos todos esses elementos, e foi Legal. Uma viagem incrível. Aí em 2015 o projeto era esse, trazer as referências da Alemanha para a festa de Blumenau, né? Então virou o de Munique a Blumenau. E foi esse projeto que ganhou a premiação interna da RBS, era a RBS sim, 2015 ainda, que ganhou essa premiação geral, né? E aí a gente compete assim com colegas que a gente admira muito e que fazem um trabalho incrível, séries, reportagens, né, assuntos dos mais variados. Eu fiquei bem feliz nesse ano. Foi 2015, sim. Depois eu até mando a foto para você. Eu tenho a foto dessa premiação. Foi um momento muito, muito bacana de reconhecimento. Claro. Porque sempre que a gente faz um projeto editorial é muita entrega, né? A gente pesquisa, aí televisão edita material, então escreve texto, quais as melhores imagens para cobrir, né? Esse projeto a gente fez com uma produtora, então foi um trabalho diferenciado. Ele não fica só dentro da emissora, ele sai, tem gravações diferentes, né? Um roteiro diferenciado. E isso é tão bom para a rotina, isso é maravilhoso. Esses projetos editoriais, em qualquer empresa, é o que move a gente, é o que dá aquele plus. O gás ali, né? Gosto disso. Eu sempre falava assim, ó, deu trabalho, mas é disso Foi que legal. eu gosto. É disso que eu gosto. Eu senti o coração disparar. Eu gostava. Adrenalina, né? Gostava do estresse até, do fechamento, de tudo, né? Então, eu acho que apostar nessas ideias macro, né, que envolve mais gente, que todo mundo fala, não vai dar tempo, será? Muda essa imagem, muda esse texto, vai ficar melhor assim, revisa. Não é diferente de uma matéria que aconteceu de manhã um evento e você colocou meio-dia no ar. É totalmente diferente, a pegada é outra, né? Você tem mais tempo para produzir. Então, esse daí foi legal. Depois eu compartilho contigo os detalhes desse projeto aí da época, legal. 2015. E como é que foi a tua visão, assim, vendo a Oktober de lá e a Oktober aqui? Como é que foi essa experiência para você? Foi, assim, uma descoberta. Porque quando eu fui, a gente, claro, fez toda uma pesquisa, já foi com uma ideia de roteiro. Na época, quem coordenava o jornalismo da RBS era a Letícia, né? E aí, ela já tinha buscado muitas referências, a gente construiu um roteiro incrível. Fomos para lá, mas você tá lá e vivenciar é outra coisa. Por exemplo, o que me surpreendeu muito, a gente foi em época de Oktoberfest, né? Para poder gravar, porque a Oktober deles é em setembro. Então, dava tempo de gravar um programa especial e exibir em outubro para a nossa Oktoberfest, né? E aí, ver as pessoas assim, ó, indo pro trabalho de traje mesmo, sabe? E aquilo dali me encantou. Eu falei assim, ó, nossa, é a vida deles, eles usam com orgulho o traje, né? A gente também usa aqui, só que a gente usa mais para festa, nos dias da festa. O pessoal no metrô, né, assim, usando os trajes, eles têm uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, do aproveitar o fim de tarde, assim, quase uma certa boemia, assim.
à tarde, no fim de tarde, a gente voltava das gravações e tinha uns barzinhos, assim, o pessoal lá tomando cerveja, aproveitando, meio que, assim, não tinha hora para tomar cerveja, sabe? Então, tomando cerveja nos barzinhos bem estilosos do local onde a gente estava, eu não me recordo qual era o bairro que a gente ficou, mas a gente ficou em Munique mesmo. Aí a gente fez gravações com brasileiros lá, um diferencial é que só pode beber dentro das tendas, você sabia disso? Sim, já me ouvi falar. Já falaram para você? Então, assim, aqui, né, a gente vai para Outubro, tem a área externa da Vila Germânica, a área interna a gente consegue beber em qualquer ambiente. Lá não, lá se bebe nos canecos de vidro, né, 1 litro, né, grandões assim, e dentro das tendas, aí cada cervejaria tem uma tenda e tudo mais, e eles brindam, Léo, sem dó, assim, ó, batendo mesmo, sabe? Eles juntam as canecas. Pensa, estalhação no copo daquele, meu Deus do céu. E outro diferencial também, que a gente não vê muito aqui, né, não tem aqui na Outubro daqui, são as Fridas, né, as meninas servem aqueles canecos com vários, elas pegam peso, força. Olha, eu tenho uma foto, eu não me lembro quantos canecos eu tentei levantar, mas elas levam 6 em cada mão, meu Deus. Fácil. Cada caneco deve ter o quê? 1 quilo, imagino, mais o litro de chopp, né? Então, pelo menos 12 quilos ali em cada braço. Aí elas juntam tudo e vão levando, servindo nas mesas. Tem que ter um muque, tem que treinar ali, ó. Não dá, tem que treinar. Musculação pra trabalhar no Outubro. Eu tentei, assim, ó, pra não fazer feio, né? Para o programa a gente faz tudo, né? Tentei levantar, logo soltei na mesa. Dei aquela assim, ó, o suficiente para tirar foto e ficar assim, mas é difícil. E outra coisa que me chamou a atenção, o desfile deles é muito bonito também, né? Nossa, quem é lindo, é emocionante. E lá eles têm as Liebkuchens, né? As bolachas, não é Liebkuchen o nome da bolacha. Liebkuchen é o nome do grupo que eu participo, que deu origem, né, por causa da bolacha, mas são as bolachas de coração, tipo um gingerbread, assim, né? E essas bolachas, elas usam penduradas, assim, no desfile, menores, maiores, grandonas, e eles distribuem. Então, eu lembro de ter ganhado, eu lembro de estar fazendo a cobertura desse especial, em Munique, e aí tinha uma área, assim, de vários jornalistas, assim, num centrinho, vários jornalistas filmando o desfile, e aí alguém me entregou, assim, um coração, eu fiquei com aquele coração de bolacha, sabe, me sentindo muito, muito privilegiada de ter feito parte de um pedacinho da festa. E muitas outras curiosidades. A gente conhecer a cultura de perto faz muita diferença, né? É o cheiro, né? São as pessoas que você encontra. Lá tem um parque de diversões também que eu achei muito legal. Eles se divertem mesmo no parque de diversões, né? Então, assim, muita família, o lugar, assim, bem, bem amplo. Outra coisa que também achei super bem equipada na época era... Agora, deixa eu tentar lembrar. Mas tinha um local de atendimento para as pessoas, porque eles bebem bastante. Olha, meio que um hospital lá já. Tinha lá necessário. Uma cruz vermelha, assim, né? E tinha toda uma estrutura hospitalar para soro e outros medicamentos, né? Para atender o pessoal, porque eles realmente se emocionam. A gente sabe, né? É uma festa da cerveja, uma festa de bebida, né? E aí tinha essa emoção ao beber. Aflorada. E tinha também esse cuidado que me surpreendeu. Eu falei, puxa, que super estrutura médico-hospitalar dentro da festa. Sim. Então, a gente foi para lá para contar essas curiosidades, coisas que, às vezes, a gente... Hoje, com a internet, a gente descobre muito mais rápido, claro, né? Com a internet, com rede social, que a rede social, ela popularizou essas curiosidades, né? Claro, já tinha o Google, já tinha site, já tinha vlog, já tinha tudo isso. Mas, muitas vezes, aquela informação um pouco maior. E hoje, as redes sociais, elas te entregam um conteúdo muito... picado. Sim, né? mastigadinho, mastigado. Né? Você assiste um vídeo, aprende uma curiosidade. Assiste outro, aprende uma técnica. E assim a gente vai consumindo informação de um jeito mais rápido. E aí hoje eu acho que eu já teria outra visão
de fazer um especial em Munique. Já fica a dica aí. Fica a dica, galera. Ó, galera do Ver Mais, quiser mandar. Eu adoraria viajar para Munique de novo. A gente pode trazer um programa completamente diferente. Como que é a criação desse roteiro, Vanessa? Quanto tempo antes vocês tiveram que preparar isso para a viagem? Quem que escreve? Como é que ele é escrito? Realmente é escrito? A gente foi com uma base de roteiro, com uma pesquisa feita. Porque a gente tinha pouco tempo para gravar e executar tudo, né? Foi uma semana, mais ou menos. E a gente já foi com uma base, mas muita coisa foi construída lá. Então, a gente passava... Na época, quem apresentava era eu e o Joelson. Então, a gente tinha o Fábio Bublitz, que foi como cinegrafista, né? E o Fruc, da produtora. E aí, a gente passava o dia gravando, às vezes, assim, para ficar legal a passagem, 20 vezes, 30 vezes, né? Gravava até ficar perfeito, assim, que a gente julgava, poxa, ficou legal. E aí, no fim do dia, a gente reunia mais essas informações e ia acrescentando no roteiro. O roteiro foi nascendo durante a viagem. Fomos com uma base, e ele foi encorpando ao longo da viagem também. Quando a gente voltou, a gente só tinha poucos ajustes, já tinha tudo escrito, nem lembro quantas páginas, eu acho que eu ainda tenho esse roteiro guardado, algumas páginas escritas, já assim, indicado, né, entre a sonora com esse entrevistado, ele falou tal coisa, já tudo bem indicado, que era para facilitar a edição, que a gente teria poucos dias para exibir na época, né. É quase o que eu faço com o podcast aqui. Eu assisto e já vou anotando. Aqui tem que cortar, aqui tem que cortar. Tem que aqui ser. Aqui tem uma frase legal. E esse trabalho de edição que você falou agora, você faz com podcast, porque a gente tem vídeo, né? E as pessoas passaram a fazer também isso. Porque para editar um vídeo do Rios... Você precisa né? Sim, você precisa de técnicas de edição, você precisa aprender. Às vezes até empresas, pessoas físicas que querem divulgar o seu conteúdo, estão tendo que mexer nessas ferramentas que eram tão particulares do jornalismo, da edição de TV, né? Mas isso também se popularizou. E tem gente que, como eu te falei, nasceu na internet e que edita um vídeo muito como ninguém, craque. Essa nova geração tá chegando aí para mostrar que a gente tem que aprender muito. Sim. Eu ainda tenho bastante dificuldade com isso. Tem algumas coisinhas ali que eu apanho, que eu tenho que ir lá e estudar como faz e tudo mais. Às vezes chegam lá de, sei lá, 20 anos, já tá lá, faz de olho fechado, né? Realmente tem essa... Então, essa geração que nasceu depois dos anos 2000 já traz uma outra pegada, um outro ritmo, uma velocidade que a gente até vai ter, não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que batalhar mais. Trabalhar um pouquinho mais. Trabalhar mais, trabalhar mais, é isso. Ô, Vanessa, teve alguma notícia, assim, que você transmitiu, que você passou, que te marcou, que te marca até hoje, que quando tu lembra dela, te traz algum sentimento aí, seja bom, seja triste, seja, enfim, mas que te marcou, alguma notícia assim, que realmente te marcou? Léo, eu sabia que vinha essa pergunta, eu sempre tive medo das perguntas, o que te marcou mais, qual foi a mais impactante, porque o nosso dia a dia já é bem impactante, né? Assim, a gente tem que noticiar muitas coisas que não gostaria, isso é muito difícil, mas eu não tenho como fugir, assim, que uma das coisas mais impactantes para mim foi a tragédia de 2008, eu estava na TV Litoral Panorama, em Balneário Camboriú, fazendo a cobertura para a TV Cultura, e quando eu cheguei no Morro do Baú, até hoje eu ainda mal consigo descrever o que eu vi. Encontrei jornalistas de renome nacional, assim, lá, e eu só lembro de uma cena de que tinha um caminhão lá, que perto da quantidade de barro que tinha deslizado, o caminhão parecia um Hot Wheels, assim, de tão pequeno, perto da quantidade de barro que tinha naquele lugar. Sim. Né? E era muito chocante, assim. A gente foi com um avião da FAB, né, para chegar até o Morro do Baú. Aqueles aviões menores, compactos, que transportavam alimentos. Sim, né? A gente chegou até o Morro do Baú dessa forma e o cenário era muito impactante, de muita tristeza, de muita perda. E a gente olhava assim, eu lembro que a gente olhava, não tinha nada. Não tinha mais nada. Tudo tinha ido embora. Casa, sabe? Não tinha, só via barro. Então, eu acho que isso é uma das cenas mais fortes que eu vivi no jornalismo. Né? A gente sabe que foi impactante para quantas pessoas que
podem estar ouvindo, quantas perdas, né? Quantas vidas, mas como jornalista, assim, isso me marcou muito, muito mesmo. E aí, mais até do que a tragédia de em 2018, aliás, em 2018, eu lembro que a gente relembrou esse caso, né? Fizemos um especial, 2018 já era NSC, a gente fez uns 10 anos da tragédia, e aí eu lembro de ter revivido tudo isso, já em outra empresa, já com outro olhar, sim. já a par de outras histórias, né? Mas ainda me causa tristeza saber que o Vale do Itajaí passou por isso, né? Então, acho que não tem como não citar 2008 aí, jornalisticamente, a gente fez uma cobertura. Na época, eu fiz para a TV Cultura e eu era a única repórter que podia mandar informações, né, para eles, para a Rede Nacional e tudo mais. E fiz isso, assim, com coração apertado, trabalhando muito, virando madrugada, mas eu tenho certeza que eu estava ali para narrar uma situação que eu não gostaria, né? Mas que foi super importante, assim, naquele momento. Como é que funciona a cabeça de um jornalista para dar esse tipo de notícia? Como é que... Vocês têm algum tipo de preparação para isso? É cada um por si, Deus por todos? Como é que é? Eu acho que a gente é pouco preparado para viver essas experiências, assim. Eu nunca passei por uma psicóloga em nenhuma empresa para, olha, como você tá depois de ter feito essa cobertura? Nunca. E talvez precisasse, sabe? Certeza. Essa é uma pergunta que você me fez agora e que hoje eu fico pensando, talvez precisasse desse apoio, desse suporte emocional, né, para as pessoas, para entender a tua tarefa naquele momento. Mas eu lembro que eu levei isso com muita tranquilidade também, assim. Na época eu sabia que eu precisava estar lá, eu estava entregue para aquele momento e eu dei o meu melhor, né? Apurando as informações da melhor forma, compartilhando com os colegas. Mas eu acho que você fez uma pergunta que pode servir de reflexão para novas ações aí para o mercado. Com certeza. Né? Do cuidado com esses profissionais que estão em contato com tantas coisas, né, do dia a dia, né? A gente narra coisas boas, muitas, mas tem muitas situações tristes que a gente não gostaria de noticiar e elas, muitas vezes, na balança, são a maioria. Acho que principalmente agora, né, como teve pandemia, né, também, assim, foi um número gigante de mortes e doença. Então, assim, a gente até comentou bastante isso com o Franklin aqui. A gente falou muito sobre saúde mental, né? Como tem aumentado a busca por isso, como as pessoas estão precisando se olhar um pouquinho mais. E acho que com a pandemia também, acho que até foi o Léo Aguiar que comentou isso, né? Com a pandemia, a gente meio que se obrigou a se olhar um pouquinho mais, né, a se trazer um pouquinho mais para dentro e realmente começar a mexer nessas feridinhas ali, né, e começou a perceber coisas que realmente precisava tratar, melhorar, e eu acho que essa profissão, assim, vocês acabam tendo muito contato com essas coisas ruins, negativas, né? Assim como o médico está sempre ali salvando vidas e tudo mais, né? E eu acho que é extremamente importante tu ter um profissional que te auxilie a como lidar com aquilo antes, durante, depois, né? Para que isso não impacte a tua vida lá na frente, a relação com outras pessoas, enfim. Acho que é uma forma de um olhar mais humano também, né? Com certeza. E, Léo, eu sempre percebi, assim... os jornalistas, de modo geral, tem vários colegas que admiro muito, assim, pela postura, e a gente acaba tendo, claro, empatia pela situação do outro, né? Mas quando eu me tornei mãe, eu percebi uma empatia ainda maior. E não é que eu não tivesse antes, longe disso. Mas é diferente, parece que a gente coloca no lugar do outro de um jeito diferente, né? Então, assim, ouvir histórias, por exemplo, de abuso, né, me chocam muito ainda. Eu fico, assim, martelando e falando muito isso durante a semana toda, às vezes, com as pessoas que me conhecem, né? Acho que todo mundo, assim, né? A gente não vê no noticiário situações agora, né? As semanas que passaram aí, casos nacionais que a gente fala assim, como pode?
Por que a pessoa pensa desse jeito? Será que não vale dialogar? Por que aconteceu isso, gente? A gente fica se martelando, né? Com vários temas. E seja para os nossos familiares, para os nossos amigos, dentro da rotina de trabalho também. Então, eu acho que a nossa função como jornalista, claro, é narrar com a maior veracidade possível, né? Ouvindo todas as partes, parece... né, clichê, às vezes as pessoas falam assim, eu sei disso, né, ouvir todos os lados. Não sei se todo mundo sabe disso, né? Porque é importante mesmo, né, é ouvir e perguntar, e se tiver dúvida, perguntar de novo, para zerar todas as questões ali, né, e poder trazer a informação com mais clareza possível. Mas eu percebo que a gente também tem que ter essa empatia. Muitas fontes que me contaram situações, tudo eu conversei depois por um bom tempo, porque encontrei ali pessoas com quem eu podia falar mais. Você está precisando de alguma coisa? De que forma a gente pode continuar ajudando nesse caso, né? Até tentar dar uma solução ali para aquilo, né? Apoio, né? Um apoio. Estar disposta, né? Tu comentou... Tu tem café ainda? Eu quero mais um golinho. Tu comentou ali da questão da maternidade, né? Eu lembrei de uma série, que acho que era Bebês o nome da série, que é muito legal. Ela traz toda a parte científica da questão da maternidade, não só do olhar dos pais, mas principalmente da criança, né? Eles vão investigando e mostrando toda a evolução. E foi muito engraçado que teve uma parte da série... Eu não sei se ainda tem essa série disponível, mas que eles mostram o cérebro da mãe. Que a partir do momento que que ela se torna mãe, liga um sisteminha lá no cérebro dela de alerta. Do tipo assim, minha filha saiu pra escola, tu tá ligada sempre. Minha filha saiu pra uma festa, tu tá ali preocupada sempre. E foi engraçado porque diz assim, que a partir do momento que ela vira mãe, aquele sinal, ele se liga e ele nunca mais, ele se desliga. Ou tipo assim, a vida inteira com aquela preocupação de onde tá meu filho, o que tá fazendo e tudo. Como é que foi essa mudança pra você, a questão da maternidade? De que forma que ela te transformou, te ajudou, te auxiliou? Tem até alguns vídeos engraçados na internet, né? Que pode estar a maior bagunça, de repente ficou um silêncio. Aconteceu alguma coisa, o que tá rolando? Que tá acontecendo alguma coisa, né? Mas quando eu tive a Alice, eu tive acho que é natural isso, um excesso de cuidado, assim, né? A gente coloca aqui e fala, daqui não sai mais, né? Eu vou proteger para todo sempre. E então eu lembro, assim, de passar o dia todo com ela, nos primeiros 6 meses são bem mais, assim, emblemáticos para a mãe, né? De cuidar o dia todo, e à noite a Alice teve dificuldade para dormir, então assim, deu cuidar, ficar com a mão assim no berço e quase dormindo, né? Mas alguma coisa me dizia que eu não podia relaxar, eu não podia piscar, porque até ela acalmar e tudo mais. Olha, ser mãe é vigilância 24 horas, pensamento ativo 24 horas. A gente não consegue relaxar, porque a gente está preocupada com o bem-estar deles. Até quando está assistindo TV ou fazendo uma brincadeira, eu tenho o hábito de falar assim, Alice, tá tudo bem? E ela tá bem. Sim, mamãe, estou só assistindo. Às vezes eu tô na cozinha, ela tá brincando. Alice, tá tudo bem? Tá tudo bem? Que bom, tá tudo bem. Sabe? E não era uma pergunta que talvez eu não precisasse fazer. Porque a gente fica o tempo todo. Às vezes eu tô em outro cômodo, Alice, tá tudo bem? E ela, tá, mãe. Então, assim, realmente esse alerta, ele é para sempre. Eu imagino que sim. Eu incomodo a minha mãe até hoje. Até hoje. E eu também tenho o cuidado de falar assim, mãe, cheguei. Né? Eu não moro com ela, mas ela mora no mesmo prédio do que eu. Então, eu tenho mãe pertinho, eu tenho esse privilégio. Sim. Mas eu sei que não custa para mim chegar em casa, né, por exemplo, e falar assim, mãe, estamos em casa. Ela tá lá na casa dela, talvez ela nem quisesse saber disso, mas eu penso, não custa avisar. Você, né? com pensamento de mãe, também já pode estar pensando, acontece, né? Que eu faço isso agora. Eu exatamente. faço isso agora por causa do pensamento de mãe. Antes, não, né? Antes, imagino quantas vezes ela ficou esperando uma mensagem minha, um retorno, uma ligação para saber se estava tudo bem. Sim. Mas hoje, esse pensamento de mãe já me faz agir de um jeito diferente como filha também. Eu espero que a Alice siga esses passos e que avise sempre a mamãe onde está, porque
A gente não desliga mesmo, a gente quer sempre estar ativo. E também essa questão de querer estar sempre entretendo a criança, né? Eu tenho lido muito sobre isso, sobre você também deixar a criança sem fazer nada. Claro, é o ócio, né? Claro. A gente está vivendo tempos de muitas atividades, né? Período integral na escola, várias atividades. Depois vai fazer um jogo, jogar algum joguinho, vai para televisão, vai ler um livro. É um excesso de atividades. Já tem uma rotina de um adulto. Isso quase, não só né? para criança, para gente, Sim. né? Como é difícil para a gente também fazer essas pausas. Eu ando me permitindo fazer pausas agora, assim, sabe? Quase aos 40, porque a gente vai entendendo o quanto isso é importante, né? Será que é realmente bom você estar ativa 24 horas? Hoje em dia já se questionam que não. Eu acho que isso é meio uma cobrança que os outros colocam na gente, eu né? Também acho. Do tipo assim, essa questão de produtividade, alta performance, você tem que estar performando e não sei o quê, não sei o quê. Então tu vê esses gurus assim na internet sempre falando isso, né? E daí eu tenho me observado muito, principalmente nesse ano passado, né? Talvez pelas terapias da vida. E aí, do tipo, você começar a olhar pra pessoa que tá lá falando na internet e tu pensa, meu Deus, mas eu não faço isso. Será que eu não tô sendo produtivo? Será que eu não tô performando? Será que é por isso que alguma coisa não tá dando certo? E aí você começa, vou acordar cedo, vou fazer não sei o quê. E você não tira aquele tempo pra não fazer nada. Hoje eu tenho tirado uns tempos pra não fazer nada e, meu Deus, é a melhor coisa do mundo. Eu ainda quero conquistar mais esses espaços, mas eu vou dar um exemplo. Sempre tive uma rotina de trabalhar muito durante a semana e no fim de semana. Inclusive, acordava 7, né? Acordava antes, mas trabalho 7h30, 8 horas. Sim. Vai até o fim de tarde, sempre com muita atividade, muitas horas na empresa, né? E agora, nesse novo momento que eu estou no Ver Mais, na ND, eu tenho um horário mais flexível. A gente consegue montar uma agenda muito legal de entrevistados e tudo mais. Continuo trabalhando bastante, mas os horários são diferentes. Então, por exemplo, hoje eu vou chegar na TV perto do meio-dia. Uhum. E aí, como assim chegar perto do meio-dia? Eu demorei a virar essa chave, porque eu sempre pensava assim, nossa, eu tenho que estar ativa desde as 7 da manhã, como assim? Você vai meio-dia trabalhar? Né? Isso tá errado, né? E sendo que a gente está, muitas vezes, trabalhando pelo celular, negociando a pauta, né? Mas, assim, aquela coisa do, eu vou bater o ponto ao meio-dia, tá errado. E aí eu pensava assim, nossa, eu não posso ir para academia 10 horas. O que vão achar de mim? O que vão achar de mim às 10 horas na academia? Que absurdo. Até que a gente vai revendo os nossos conceitos e pensa assim, não, essa é a minha nova rotina, né? Cada um tem a sua, não existe um padrão. Vamos quebrar esse modelo. E se eu posso ir às 10, ok. Se eu posso ir às 2 da tarde, ok. Né? E isso não me deixa menos produtiva ou mais produtiva do que ninguém. Mas a gente demora até assimilar essa informação. Eu acho que esse problema do que vão pensar de mim. Porque se tu for parar pra ver, esse o que vão pensar de mim, ele tá muito atrelado a várias e várias coisas, né? A questão estética, a questão de ter as coisas, de ter o melhor carro, de ter a melhor casa, de imóveis e não sei o quê. Às vezes não é uma coisa que você quer, não é uma coisa que te faz bem, não é da tua essência, mas você quer ter aquilo porque para ser melhor perante as outras pessoas, né? Que é principalmente essa questão da alta performance, assim, né? Eu tenho que estar performando porque o fulano de tal, que também é da mesma área que eu, tá lá já cedo, já acordou às 6 horas da manhã, quando você olha lá, 9 horas da manhã, o cara já postou vídeo às 5 da manhã treinando, às 7 já tá lá no jornal, às 8 já tá gravando, e você se sente daí um péssimo, né? Exatamente. Eu tive essa conversa essa semana ainda com a minha irmã. E a gente falava exatamente disso. De que muitas vezes esse excesso de informação, em vez de te incentivar, que às vezes a intenção da pessoa que publicou é incentivar. Motivar e tal, mas né? ela desmotiva. Exatamente. Porque aí você pensa assim... Poxa vida, é meio-dia, eu tô com a casa toda bagunçada, eu não consegui fazer o conteúdo pro cliente que eu precisava fazer, eu tô atrasada, não lavei o cabelo, e aí a pessoa já fez isso, já fez aquilo. E a gente faz essa comparação naturalmente, sim. Mesmo que a gente seja desprendida de todas as, né, todos os parâmetros, assim, você fala assim, poxa, já fez tudo isso. Outro dia... Eu tive um pré-julgamento, assim, né? Mas que horas que você fica com a sua filha?
Aí eu pensei, ué, mas eu fico muito com ela, muito tempo. Por quê? Porque eu acho que as publicações, às vezes, enganam. Elas dão a sensação de que você está hiperativa. Sim. O dia inteiro, Sim. das 5 da manhã até meia-noite. E muitas vezes não é verdade, né? E aí, como eu evito, assim, compartilhar muito da minha vida pessoal, eu compartilho muito do trabalho. Mas da vida pessoal eu quase não compartilho, assim. E aí, assim, que horas que eu fiquei pensando assim, nossa, eu fico mais tempo com ela hoje. Mas é uma interpretação dos outros. Sim, e a gente não tem que se apegar a isso, Exato. né? Então, assim, penso, hoje, né? Hoje penso assim, acho que se fosse uns anos atrás eu ia ficar mais refém, assim, dessa informação. Falei assim, não, hoje eu tô tranquila com a minha rotina e que bom que ela tá assim e a vida que segue, né? Vida que assim, segue, com certeza. Tu tava falando agora do Ver Mais, né? Como que foi esse convite do Ver Mais pra você? Como é que chegou esse convite pra você? Eu sempre fui repórter e apresentadora. Mas aí, ao longo dos anos, fui me descobrindo como uma boa editora. E como editora, eu fui saindo do vídeo ao longo dos anos de profissão. Isso foi basicamente entre 2018 e 2021. E aí eu fui saindo do vídeo, porque eu comecei a perceber que eu tinha um ritmo bacana para fechar o jornal, para pensar nas pautas, para organizar a estrutura do jornal, e isso foi me conquistando também. Então, eu me permiti ser editora por alguns anos. Mas depois comecei a sentir um pouco de falta do vídeo, né? Embora eu fizesse uma reportagem ou outra, sempre gostei de entrevistar, sempre gostei de ficar conversando com as pessoas nas externas, enfim. Mas isso era só uma saudade, assim. Por enquanto, era só uma saudade. E aí fui fazer um cerimonial no Teatro Carlos Gomes, que é uma atividade que tem me encantado, Léo, fazer semestre de cerimônias. De verdade, assim, eu tô me descobrindo, amando fazer eventos. E aí fui fazer um cerimonial do Prêmio Gustav Salinger, que eu faço há alguns anos. Legal. O Prêmio Gustav Salinger, eu apresento ali para a CIB, é uma alegria apresentar esse prêmio. E aí digamos que começou um namoro, né? Um namoro, assim, da ND, né? Poxa, a gente tem oportunidade, né? E a gente conversou por alguns meses, assim, até chegar nessa possibilidade de eu fazer uma mudança de carreira, né? Que era sair do jornalismo hard news, do factual, sair da edição do jornalismo para voltar para a apresentação. Mas daí nessa fase tu já estava na ND, ou não? Num formato diferente, não. Eu estava como editora na NSC. Ah, tá. Eu estava como editora na NSC e aí eu vi essa oportunidade de voltar a fazer uma coisa que eu também gostava muito. Eu sou jornalista raiz, como dizem. Eu gosto de todas as atividades. Sim. Isso me complica. Porque eu gosto de ser... Bem geminiana. A gente tá entre, né, o céu e a terra, sempre, assim. Então, eu amo ser editora, eu amo ser apresentadora, eu amo ser repórter, eu amo fazer rádio, amo fazer TV. Né? Então, isso nos dificulta. Quer fazer um geminiano travado? Sim, Vanessa, escolhe um. Não consigo. É muito difícil, Léo. Se coloca nessa situação. Eu sei. E eu sou super indecisa. Até pra roupa. Se me colocar 3 cores de roupa, aqui, ó, na frente, eu prefiro que a pessoa fale, gosto mais do amarelo. Ah, pronto, já escolheu o amarelo. Porque essa coisa da decisão... Bem assim, mas ao mesmo tempo, Léo, como uma boa geminiana, eu fui buscar conhecimento para poder tomar essas decisões, né? E aí, no ano passado, foi um ano muito disso, assim, de leituras para descobrir o que eu realmente queria, né? O que eu tô a fim de fazer agora? Né? E não tem problema se eu quero fazer isso agora, neste momento eu estou curtindo isso. Isso não nem engrandece e nem diminui o meu passado. Com certeza. Isso agrega. Com certeza. E até eu virar essa chave, eu demorei. Porque eu pensava assim, poxa, eu vou fazer agora variedades e todo o meu histórico de jornalismo hard news. Até que eu entendi o seguinte, que o jornalismo hard news só me ajudou a chegar até o programa de variedades. Com certeza. E que ele vai me acrescentar, né? E que vem me acrescentando muito. E me permitindo um formato diferente. Imagina que no jornalismo hard news, você vai dar uma notícia, raramente você vai rir, né, Léo? Assim, com certeza, tudo muito mais sério, mais formal, né?
a notícia pede isso, a gente não é protagonista na notícia, né? A informação é protagonista. Mas quando você está num programa de variedades, você está entrevistando, você pode ser mais leve, você pode sorrir, você pode, né? Se permitir errar. Se permitir errar, com certeza. Então, isso tem sido muito enriquecedor, muito mesmo, de verdade, assim, uma experiência, como te falei, começou com um namoro, eu entendi que era o momento de fazer uma coisa nova, falei assim, ó, é isso, não fiz isso ainda e eu tô muito afim de fazer um programa de variedades. E aí deu super certo, deu match, como a gente fala, deu match e aí falei assim, vou pro Ver Mais. E repare, Léo, vamos lá, não sei, eu não entendo nada de astrologia, nem números, nem signos, mas VM, Ver Mais, é Vanessa Moutini. Ver Mais, Vanessa Moutini, verdade. Tem até as minhas iniciais. Até as iniciais. Aí eu costumo brincar, falei, olha só, tem até as minhas iniciais. Vai fazer numerologia que tem alguma coisa aí. Alguma coisa tem aí. Aí, brincadeiras à parte, eu falei, esse é o momento, eu vou mergulhar nesse projeto, nessa nova iniciativa, e tô lá curtindo a beça, assim, fazer o Ver Mais desde o dia 21 de março, como você comentou. Eu entrei na emissora no dia 14, pouco tempo, a gente ficou uma semana ali nos bastidores, pegando o ritmo, e aí já, dia 21, tudo ao vivo. O geminiano, ele é um ser muito adaptável, assim, ele se adapta muito bem às mudanças, né? O que você precisou mudar, melhorar ou se adaptar dessa mudança do hard para um programa mais leve, mais descontraído? Eu precisei me adaptar, de me permitir estar vulnerável. E a gente fala pouco disso. A gente fala pouco de vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade, em algum momento, ela parece te enfraquecer. Mas quando você entende que a vulnerabilidade ela pode estar ao seu favor, porque nós somos humanos, não somos robôs, a gente erra. Enquanto eu estou aqui conversando com você, eu estou formulando a frase. Eu não pensei no texto que eu ia responder para o Léo antes. E todo mundo é assim. Quando a gente conversa no aniversário com alguém que a gente faz amizade, né, na hora, a gente não vai formulando, falando, sim, eu faço isso, mas eu gosto daquilo. E me permitir esse raciocínio me fez essa mudança, né? Me provocou essa mudança. Aí eu vou lá e vou colocar quem é a Vanessa e as minhas ideias. Então, assim, eu tenho, claro, eu sei quem são meus entrevistados, eu pesquiso sobre eles, sei as perguntas que eu gostaria de fazer, mas hoje eu não fico mais presa àquilo. Por exemplo, se ele me dá um gancho para uma outra pergunta, né, a entrevista vai fluindo, eu me permito isso completamente, né? Claro, o programa do Ver Mais, ele tem um roteiro? Tem, ele precisa, é televisão, né? A gente não pode fazer assim, sem um roteiro. Então, a gente tem um roteiro, tem um guia, mas eu me permito hoje improvisar, me permito hoje mudar, alterar. Vamos colocar essa entrevista antes porque combina mais. Na hora a gente sentiu que vai ficar melhor, a gente faz essas mudanças. Então, eu acho que nessa nova fase, eu me permiti experimentar algo que eu não tinha vivido ainda, que é essa dinâmica. E essa dinâmica também de estúdio, de ter mais câmeras, né? A gente tem aqui quantas? Três, Léo. 3 câmeras. No Ver Mais, a gente tem pelo menos 3 câmeras. 3, 4 câmeras. Então, também, que é uma dança, né? É uma dança. É uma dança. Você fala para uma câmera, fala para outra, e você imagina quem está em casa, quem está no trabalho, como está recebendo essa informação. Muitas vezes, nas entrevistas, quem me assiste já deve ter reparado isso. Eu fortaleço a informação principal. A gente está falando da festa tal, que acontece no dia tal. Você que está vendo aí, os ingressos conseguem tal. Porque a TV, alguém pode ligar ali no meio, pegar pela metade, né, aquela informação. Então, eu fui percebendo como eu poderia agregar mais ali na hora da entrevista e tudo mais. Então, é assim, eu fui me permitindo fazer algo novo mesmo, assim, e estou me permitindo fazer algo novo. Foi muito engraçado que quando eu cheguei para fazer a gravação na ND da chamada institucional, eu estava assim, né, bastidores, equipe nova, conhecendo os meus colegas, assim, e aí eu falei, fiz alguma graça nos bastidores e ri muito.
E fiz, assim, o texto todo sério. Não era sério, era bonitinho o texto gravado. E dei boas risadas nos bastidores. Falar, ai, para, sério, não sei o quê. O que foi pro ar? Pra chamar a instituição, com certeza. E eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso que a empresa tenha percebido esse isso. outro lado e mostrado você, porque verdade. sou eu de verdade, né? Sem nada de maquiagem, sem eu me posicionar para a câmera. E eu quero isso. Eu quero que as pessoas conheçam essa Vanessa. Sim. Né? Que dá risada mesmo, assim, que não é nada armado. Eu prefiro ela. Eu tô preferindo essa Vanessa que deixa eu me permitir ser ela, né? Ser eu mesma, assim. Isso tem sido muito bom. Legal. Eu tive lá em 2018, eu acho, pra divulgar o livro, o segundo livro que eu fiz, eu tive lá. E eu fiquei olhando, assim, toda a dinâmica do programa, eu ficava assim, meu Deus do céu. Porque assim, né, eu faço aqui o podcast, é gravado, daí eles me mandam, eu corto, edito, faço reels, faz não sei o que, já dá um baita no trabalho. Só que o episódio do podcast é a cada 15 dias. O programa é todo dia ao vivo, né? Todo dia. Como que é essa dinâmica de criar um roteiro? Vocês criam tipo, no início da semana, o roteiro pra semana toda? Não. Por exemplo, agora, vamos lá, vida real, né? 11 da manhã, a gente já sabe o que vai. Então, a gente tem temas, por exemplo, na terça-feira tem o Ver Mais Cultura, na quarta-feira tem o Ver Mais Gourmet, na segunda, Ver Mais Saúde. Então, a gente já faz a agenda pensando nesses temas. Mas isso não é a única informação do dia. Então, eu já agendo com um médico para segunda, uma atração cultural para terça. Eu tenho essa dinâmica que é a base, para dar largada no roteiro. Mas tem as informações do dia a dia, né, o factual. Por exemplo, aconteceu alguma coisa muito legal, o jornalismo grava pra gente e manda pro Ver Mais, né? E a gente consegue colocar no mesmo dia. Ao vivo, a gente tem feito muito ao vivo com o ND+, com a editora do ND+, que é a Júlia Schaefer, né? Ela entra ao vivo direto da redação, quando tem uma câmera já na redação, posicionada para quem quiser entrar ao vivo. Eu entro ao vivo no programa do Alexandre José, no Tribuna do Povo, todos os dias, né, dando uma chamadinha do Ver Mais. Então, a ND é muito dinâmica ao vivo, muito dinâmica. Então, a gente está meio que sempre preparado para entrar. Agora, voltando ali para o roteiro, né? Então, eu tenho uma base e ele vai sendo abastecido, esse roteiro. Tá agendado com o Léo hoje, eu já vou separar essa pauta para ele, tá agendado com a tal festa que vai acontecer na cidade, e a gente vai construindo. Aí tem informações que são mais do dia a dia mesmo, por exemplo, aniversário dos famosos, fofocas, né, do mundo. Falei fofoca aqui, tá? Fofoca quase não falam no Ver Mais. Eles falam assim, nossa, Vanessa, vocês brincam assim comigo. Ela é chique até pra falar de fofoca. Aí eu brinco assim, porque eu falo, vamos falar da notícia do mundo dos famosos. Aí eu falo, nossa, mas fala fofoca, Vanessa. Resumindo, fofocas. É uma fofoquinha da internet. Então, eu ainda tô começando. Porque tem muitas curiosidades na internet, do mundo dos artistas, né? Então, a gente tem isso também no programa, tem os institucionais, e aí a gente vai criando. É igual uma receita de bolo. Vai colocando os ingredientes e vai nascendo o espelho. E às vezes, em algumas receitas, tu tem que improvisar. Como é que tu faz com relação ao improviso? Tu é uma boa improvisadora? Então, assim, ó, eu acho que o improviso a gente adquire com a experiência. Quanto mais você faz, melhor você vai ficando, né? E tem que ter uma dose de informação, uma base de informação, e também tem que ter uma dose de cara de pau para improvisar. Com certeza. Né? Porque você precisa se desconstruir, se reconstruir naquele mesmo momento. E às vezes aquilo a gente está falando de 1 segundo, 2 segundos. Porque na TV, você ficar sem falar por 5 segundos procurando uma câmera é muito tempo. É uma eternidade já. É uma eternidade. Na internet, não, né? Na internet você tá com o vídeo assim, peraí, gente. Vou ali, pego. Isso não tem problema nenhum. Faz isso na televisão. Fica diferente, não, o resultado não é o mesmo. Então, tem que ser rápida. E eu acho que é com treino. Então, eu venho treinando muito improviso, é isso que eu posso dizer. Legal, eu venho treinando muito. Pelas pesquisas que eu andei fazendo, eu vi que você pratica yoga.
Faço. Como que o yoga entrou na tua vida e por que ele entrou? Por que tu escolheu o yoga? Eu comecei a praticar yoga quando eu estava antes de engravidar da Alice. Fui até o 7º mês de gestação e me trouxe muito equilíbrio. Meditar, eu nem sabia o que era meditar, como começar, mas aquele estilo de vida me atraía muito. Aí, quando a Alice nasceu, comecei a fazer práticas em casa, né? Assim, os exercícios básicos, a saudação ao sol, né? Uma sequência de exercícios básicos, mas que já dá uma fluidez para o corpo. Fazia em casa. E na pandemia, em 2021, no ano passado, eu fazia em casa, de manhã acordava, fazia meditação, pegava vídeos na internet e seguia algumas práticas, assim. Só que aquilo parecia que não era mais suficiente para mim. Eu pensei, eu preciso ir para um local que me traga essa energia do yoga, que me traga esse momento que é para mim mesmo, né? Um momento único, assim. E aí eu voltei para um espaço, né? E aí comecei a fazer. Não faço tanto quanto eu gostaria, Léo. Assim, é um momento que eu volto, assim, cheia de energia, assim. Faço uma vez na semana só. Em casa eu tento praticar, mas não é ainda do jeito que eu gostaria. É algo que eu quero me desenvolver bem mais, mas que me trouxe mais equilíbrio, né? Acalmar a mente, assim. A gente vive hoje uma explosão de informações, seja jornalista ou não, né? Qualquer atividade, a nossa cabeça tá que nem aquele emoticon que é, né, explodindo, né? Então, assim, a nossa cabeça, ela tá assim. Então, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, né? Você falou isso mesmo. Olhar para si, para buscar os meus interesses, os meus quereres, o que eu quero agora, o que eu preciso agora, qual é o momento da minha vida, quais são os próximos passos, ou simplesmente, e eu acho isso extraordinário, que é o mindfulness, é viver o momento. Presente, concentrada, né? No presente. Então, assim, quanto mais concentrado no presente, melhor o resultado. E eu tenho percebido isso, e há pouco tempo eu percebi isso, porque muitas vezes a gente fica pensando no futuro, sofrendo por antecipação, e quando a gente concentra no presente, eu vou fazer muito bem feito o programa de hoje, e vai ser muito especial, flui melhor. Né? Se eu ficar pensando que à noite eu tenho um compromisso, que amanhã de manhã eu tenho outro compromisso e que a minha agenda está cheia, isso trava a gente. Então, a gente tem que estar 100% presente. É um super desafio. Não é fácil. É um baita desafio. Até eu fico pensando isso com relação até mesmo à tecnologia, né? Porque tu tá ali toda hora no celular e aí tu tá conversando com a pessoa e o celular tá tocando, ou você tá conversando com a pessoa e o celular tá te chamando. Então, tu nunca tá... É difícil estar 100% presente. É muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que pelo menos tentar. Tem que tentar. Se a gente não consegue o dia todo, e difícil quem consiga o dia todo, que eu consiga, pelo menos no café da manhã, sentir o sabor do café da manhã para começar o dia. Que eu consiga, naqueles 10 minutos que eu tô montando um quebra-cabeça com a minha filha, né? Então, assim, estar 100% presente é um desafio para todos nós, mas eu percebi que ele é muito necessário. A gente precisa buscar isso, né? Eu até no podcast com o Léo Aguiar, a gente comentou sobre isso, né? Sobre a questão do hábito, né? De alguns livros que eu li, assim, eles trazem que 95% do tempo a gente tá inconsciente, né? A gente tá fazendo coisas que tá no automático. As escolhas que a gente faz durante o dia estão muito no automático. Então, apenas 5% do teu tempo você tá consciente, né? Eu costumo, assim, não é que eu gosto de acordar cedo, mas eu me esforço para acordar cedo para eu tomar meu café sentado, com calma. Eu gosto de fazer meu café, sentar. Eu não gosto de fazer nada com pressa. Nada. Então, a gente marcou aqui 10 horas, 15 para as 10, eu tava aqui para organizar o cenário, para organizar as xícaras, arrumar o café. Esse negócio de fazer as coisas correndo não serve para mim. Eu tenho, assim, algumas correrias esporádicas no dia. Eu acho até engraçado quando eu fico lembrando da minha rotina. Eu adoro sentar para tomar café, eu e a minha filha tomamos café, meu marido não. Meu marido é aquele que toma o café preto, assim, em pé, e vai saindo.
Ele geralmente é o primeiro a sair de casa. Eu agora que tô podendo ter mais tempo com a Alice de manhã, então vou deixando ela comigo. E pela manhã a gente monta café da manhã. É um prazer que a gente tem. Com a louça bonitinha, até algumas amigas falam assim, ai, Vanessa, fala sério, esse café da manhã, tipo, quarta-feira, eu tô aqui com a louça toda empilhada e você com... Eu falei, a minha também tá, mas é que a foto engana, Sim. Né? Eu falei, tira a foto ali porque aquele momento é especial. Claro, eu quero incentivar que quem também tá ali vendo, faça aquele momento, porque faz bem para mim, então Com talvez certeza. eu fazer bem para alguém, né? A gente faz um ovinho fritinho com uma geminha mole, delícia, coloca uma fruta e toma aquele café. Depois terminou, eu falo, apura, Alice. Corre. Eu falo, Alice, apura porque a gente tá com pressa. Então é engraçado. Por quê? Porque a gente não consegue dar 100% também fazendo tudo perfeito. Então, alguns momentos a gente consegue dar certo. Outros é, corre, mamãe tá atrasada, pega a mochila, já tô te esperando aqui na porta. Não, mas é assim. justamente isso. Eu tenho isso também, né? Tomar café, mas aí saiu pro trabalho, eu já coloco um fone de ouvido, já vou ouvindo um podcast, vou correndo, nem caminho mais. A minha caminhada até o trabalho já é corrida. Chega lá, vai treinar, ouvindo podcast, fazendo não sei o que. É sempre assim também. Ansioso até não querer mais, né? Como que tu vê, assim, o teu papel como mulher à frente de um programa tão importante, né? Como que tu vê essa relação mulher e exposição, nessa autoexposição? Não só agora, né? Porque sempre tu esteve ali na frente das câmeras, sempre esteve aparecendo. Sim. Então, Léo, sobre essa representatividade, assim, né? Eu acho que nós somos muito diversas, né? Como mulheres. E até essa é uma campanha do ND+, que eu acompanhei, e tudo que foi falado nessa campanha institucional do ND+, eu assino embaixo, assim, nós somos diversas, nós somos múltiplas, nós temos gostos diferentes, interesses diferentes, corpos diferentes, e que bom. Então, assim, eu de longe sou modelo, né, para alguém, mas eu quero estar ali levando informação. Então, quando eu penso numa pauta, eu penso que eu posso ajudar alguém com aquela entrevista. Eu posso inspirar alguém. Talvez quem esteja assistindo nem goste de cozinhar, mas pode despertar um interesse ali, né? Talvez quem esteja assistindo pense, eu não quero esse assunto pesado, ela está falando de assédio sexual. Não quero, mas aquele assunto pode ser muito importante para outra pessoa que esteja assistindo. Então, eu acho que a minha representatividade é em variar os assuntos, tentar ser o mais múltipla possível, né? Assim, proporcionar que os assuntos sejam diversos para que as pessoas se enxerguem ali, naquela informação. Se a apresentadora é alta, magra, sabe, gosta de laranja ou de verde, isso pouco importa, né? Claro, tem um cuidado com a estética do programa, me arrumo, passo maquiagem, coloco uma roupa legal, sapato bonito, né? Eu tento estar legal, porque é um carinho que eu faço para o público. É um carinho para mim mesma. Com certeza. E para o público, né? A TV exige. A TV, essas resoluções altíssimas das câmeras, né? Elas captam tudo, né? Todas as nossas qualidades e todos os nossos defeitos, né? O que a gente julga de defeito. E aí eu me arrumo, claro, porque a profissão pede, mas estou longe de ser modelo. Eu quero, com a pauta, fazer com que as pessoas se enxerguem nos conteúdos, que elas busquem mais informação, que eu possa inspirar alguém. Se a gente vai falar de mercado de trabalho, que aquela dica seja importante para quem está assistindo. Se a gente vai falar de educação dos filhos, colocar aquela pulguinha, né, naquela pessoa, poxa, será que eu estou sendo negligente com a educação do meu filho? Será que eu estou fazendo uma coisa legal e que eu deveria compartilhar mais? É isso, é provocar reflexão, né? Então, eu acho que a representatividade está ali, em tornar o programa, a pauta, o mais diversa possível, né? Mais ampla possível. E aí, sobre a outra questão que você falou, assim, dessa exposição, eu acho que a gente nunca se acostuma com essa exposição. Agora, né? Agora, quando passar o podcast, quando você divulgar o podcast, que você me explicou a dinâmica de divulgação, quando divulgar, eu acho que não vai ter mais. Mas nesse momento que a gente está gravando, tem outdoor,
e Buzz Door, né, com o meu rosto. Aham. Isso pra mim é novo, Léo, assim, isso pra mim é novo. Mas eu tô adorando, eu tô achando muito divertido. Por quê? Porque eu tava segura no dia que eu fiz as fotos. Né, eu fiz uma maquiagem linda com o Miguel da Casa Peluqueria, que me deixou bonita, me deixou confiante. Eu fiz as fotos com o Daniel Zimmer, que me deixou bonita nas fotos. Eu confio na campanha, né, que tá circulando da empresa, da NDTV, e aí isso te deixa segura, te deixa feliz. Sim, tua autoestima fica alta, fica elevada. Eu fiquei feliz, eu falei, olha só que legal, tô circulando pela cidade, né, nos ônibus e tudo mais, olha que bacana, tem outdoor. Então, nesse momento, eu tô vibrando, tô feliz por esse resultado, sabe? Mas essa exposição, claro, assusta. Eu sempre comento uma coisa muito engraçada com o pessoal, porque geminiano, você sabe bem, eu sou muito falante e eu falo às vezes pelos cotovelos, demais. E eu vou no mercado com a minha mãe muitas vezes e eu falo assim, nossa, olha só o preço do arroz. E eu fico assim, gente, isso daqui a gente pagou semana passada R$5, tá 7, é isso mesmo? 25%? Eu fico fazendo conta e fico falando alto. E eu tenho esse hábito há muito tempo. Fala assim, mãe, tu viu? Bem alto no mercado. E aí, o que acontece? As pessoas, já vieram várias pessoas, uma senhora semana passada falou assim, eu te reconheci pela voz. E eu falando do preço do sabão, tá? Do sabão em pó. E ela falando, eu te reconheci pela voz, você é a Vanessa do Ver Mais. Aí eu, isso mesmo. Eu fiquei super feliz por ela me reconhecer, mas ao mesmo tempo eu penso, nossa, olha lá, eu falando... Mas eu sou dona de casa, eu também faço pesquisa de preço. Também compro. E sei o preço de tudo, Léo, centavos, assim, ó. A hora de passar no caixa, sei... Nossa, vai dando aquela dorzinha no bolso. Eu falo pra moça, não, eu vi, tinha uma plaquinha de desconto ali, eu né? Eu fiz isso ontem. Faço isso mesmo. Então, assim... né, eu não acho que isso é mico, acho que claro que não. Acho que é bem como nós somos, né? Exatamente. E aí essa coisa da geminiana, às vezes expansiva demais, acaba, né, se excedendo. Eu tenho que me cuidar bastante com isso também. Ontem eu fui no mercado, foi muito engraçado. E aí tinha um vinho em promoção. E eu gosto de um vinhozinho, né? Ai, fui lá, passei o vinho, eu olhei, mas não era esse valor. Eu disse, ô moço, olha aqui. Esse vinho aqui, lá na frente tá tal valor, aqui tá passando tal valor. Ele foi lá e não encontrava o tal do vinho. Eu disse, não, mas esse aqui, ele disse, acho que esse aqui é a última unidade. Então, eu disse, não, mas pode dar um jeito desse negócio aí, porque, eu quero meu desconto. Então, assim, e exatamente por a gente conhecer, né, assim, os nossos direitos, aí a gente vai atrás mesmo e pergunta, né, mas eu faço muito disso e é engraçado esse reconhecimento. Sim, aí que a gente falava, claro, né, que assusta um pouco essa de ser reconhecida, mas ao mesmo tempo eu acho o máximo. Converso com todo mundo que vem e acho muito legal quando as pessoas vêm falar assim, eu te assisto, ou acompanhei tal coisa, assisti você. Para mim é muito, muito gratificante saber disso, né? Então, eu sei que, poxa, tem gente assistindo, eu tenho uma responsabilidade com a minha imagem, com os meus valores, com a empresa onde eu trabalho. Isso é importante a gente saber que as pessoas prestigiam, né? E tudo mais. Em tempos de que a gente ouve muito, né, falar na internet, não se importe com o que os outros pensam, seja você... Ser você mesmo é importante, mas seguir os nossos valores é muito mais. Com certeza. Respeitar a nossa família, respeitar a nós mesmos, a empresa onde trabalhamos, as pessoas com quem a gente convive. Isso é fundamental. Então, a gente... Não é bem assim que a gente não se importa com o outro. A gente se importa, sim. Claro que sim. A gente se importa e respeita o outro. E respeita o que as pessoas pensam a nosso respeito, né? E respeita... uma opinião também diferente da nossa. E é assim que a gente tem que seguir. É uma construção coletiva, né? Sim. Com esse respeito mútuo. Então, esse reconhecimento, ele também nos ajuda a sermos melhores, né? Olha, não gostei do que você falou lá, acho que você é errada, né? Pode acontecer, claro, né? Não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Não concordo com você. Vai me fazer refletir, vai me fazer buscar respostas também. Então, eu acho que é super válido, assim. É uma exposição que, nesse momento, eu sinto que
que vem fluindo de um jeito muito legal. Tu acha que tá se cobrando bem mais agora, por causa dessa exposição? Porque também vai ter dias que você vai estar aquele, né? Ai, não tô afim hoje de conversar. E vai ter que fazer maquiagem, vai ter que fazer cabelo, vai ter que estar lá apresentando e não sei o quê. Sim. E assim, Léo, as pessoas me perguntam muito, nossa, mas você vai todos os dias pro salão? Eu falo, não vou todos os dias pro salão. E faz parte, se eu fosse, tudo bem, mas faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho estar bem, né? Tá apresentável, assim. Mas eu não tenho me cobrado tanto quanto, assim, eu imaginei. Por exemplo, os dias que eu não me arrumo no salão, eu mesma me arrumo, né? Eu tô, assim, eu mesma faço a maquiagem. Eu quero estar bem. Fiz o cabelo, nem tá, assim, perfeito, com as ondas, né, maravilhosas. Não tá. Mas eu me reconheço, tá tudo bem, tá ok, tô apresentável. E eu me senti bem assim, já vale, legal, sabe? Já me ajuda super. Mas tem essa cobrança. A gente acha que não, mas eu evito até repetir roupa, né, no programa. Na vida real, né, a gente repete até não querer mais. Mas no programa, porque as pessoas gostam de ver você bonita, ver bem. Olha que legal a roupa dela, olha que legal a calça que ela tá usando. Puxa, essa blusa ficaria linda em mim. Eu quero que as pessoas pensem isso, né? Ah, eu não posso comprar esse mês, mas eu vou guardar para comprar aquela blusa lá, porque eu acho que em mim ia ficar bem bonita. Legal despertar isso nas pessoas, claro, também, de uma forma positiva, assim, sem excessos, né? Legal. A gente já é cobrado demais pra a gente querer cobrar, né, as pessoas também. Ah, sim. Ó, você tem que usar essa roupa, com esse sapato, com essa make, com esse cabelo. Não tem regra, não tem regra. Não. Pra finalizar, a gente tem 2 quadros, Vanessa. O 360 Conexões, que é de dicas. Você vai dar aí dica de livro, documentário, série, filme, enfim, algo que tenha relevância pra você, que você aprendeu, que você pode deixar aqui de dica pros nossos telespectadores. Então, Léo, eu tô assim com 3 livros na prateleira, precisando ler, ainda não consegui me organizar para ler, mas Mulheres que Correm com Lobos, imagino você que já deve ter citado por aqui, né? Lindo esse livro. Ainda mais que ele fala assim muito de empreendedorismo feminino, né? Mulheres que Correm com Lobos, Tudo é Rio, que é de uma autora brasileira, Carla Madeira. Recebi essa indicação, não li ainda. E tem o Torto Arado, que também é de um autor brasileiro, ganhou o prêmio Jabuti e outras premiações. E esse também tá lá na prateleira para ler. Tô bem curiosa com essas 3 obras. Quem tiver já alguma experiência com algum deles, né, pode comentar, mandar de repente um mini spoiler. Mini spoiler, né? aqui embaixo, galera. O que tu achou desses livros, mas sem dar muito spoiler pra Vanessa. Isso. Se gostaram, a gente já pode perguntar pro pessoal aí. E eu li no ano passado A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E esse livro me impactou muito, porque a gente falava ali de vulnerabilidade, né? Sim. E ela fala muito de vulnerabilidade, do se permitir ficar vulnerável para também conquistar coisas maiores, para você se enxergar como indivíduo e poder trilhar o seu caminho, né? E esse livro, assim, quando eu li, eu senti dor física, sabe? Assim, de sentir que eu precisava... de mexer, né? Precisava chegar naquele ponto ali e fazer uma reflexão mesmo, assim, né? Do caminho que eu queria seguir. Não que estivesse ruim ou bom, nada disso. Mas, assim, o que eu sinto agora? O que eu posso fazer de novo agora? Ele provoca essas reflexões muito positivas, né? Mas incômodas, né? A gente evita o incômodo, né? E a gente estar no mesmo lugar... acomodado, zona de conforto é muito mais conveniente. Mexer nessas questões nos incomoda, nos chateia, a gente tem que refletir sobre aquilo. É igual terapia. E isso né, causa um trabalho, né? Mas é muito necessário. E aí, A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, gostei muito dessa leitura, me acrescentou muito, e tem até uma frase, assim, que eu anotei desse livro que para dar um mini spoiler. Bora lá. Para as pessoas, né? Que ela diz assim: viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Que desafio que a gente tem aí, né? Porque a gente falou, né? A gente quer sair
de mexer nessas coisinhas, assim, nessas caixinhas de Pandora, como eu falo, né? Caixinhas de Ninguém Pandora. quer mexer na caixa de Pandora, quer ficar no conforto, na zona de conforto. Porque ali, como o próprio nome já diz, é confortável, né? Eu não Exato. preciso estar mexendo nisso. E até enquanto a gente estava comentando aqui antes, falando, tem mais algum livro, Vanessa? É isso, eu queria deixar essa dica para o pessoal, acho que é valiosa, assim. E tem uma frase também da jornalista Andréa Sadi, eu li numa entrevista dela, não lembro o veículo que estava, mas era uma entrevista muito bacana sobre a nova fase profissional dela. E aí ela disse o seguinte: quanto mais próxima de você for, menor a chance do erro que importa, que é do conteúdo. Sim. O resto é perfumaria. E Tá aí, muito essa frase atrelado aí da- a questão do autoconhecimento, né? As pessoas falam, bullshit isso, mas quanto isso é importante, né? Você se conhecer e saber quem é você, a sua essência. Até enquanto a gente estava comentando aqui durante o nosso bate-papo, eu até tinha anotado a Brené Brown para dar de dica pra galera. O que a gente leu foi A Arte de Ser Imperfeito, né? O livro que a gente leu. Isso. Mas ela tem aí alguns livros, A Coragem de Ser Você Mesmo, Mais Forte do Que Nunca. Eu achava que isso só acontecia comigo. Ela tem um TED, eu acho que tá na Netflix. A palestra dela tá na Netflix. E tem um TED dela que é um dos mais vistos do mundo até hoje, que é da Brené. Não vou saber exatamente o nome, mas acredito que seja A Coragem de Ser Imperfeito, também, ou A Arte de Ser Imperfeito. Mas jogando o nome dela lá, a galera já consegue encontrar aí, pessoal. E então fica esse dica que eu também tinha anotado. E uma outra dica que a gente falou sobre o poder da presença, né? De como é importante a gente estar presente no momento. Fica de dica o livro do meu amigo Joel Moraes, que é 100% presente. Um livro super dinâmico, rápido, mas que vai te trazer aí umas chineladas para você refletir, para você realmente pensar um pouquinho mais no que você está fazendo, o que precisaria melhorar, o que tu pode incluir ou tirar da tua vida, tá? E o nosso último quadro, Vanessa, é a máquina do tempo. Você entrou na máquina do tempo e a Vanessa de agora está cara a cara com a Vanessinha, de 5, 6 anos. O que a Vanessa falaria para ela? Então, Léo, o cenário praia de Balneário Camboriú, praia central, onde eu cresci. Lá estão minha mãe, meu pai e minha irmã. Eu tenho, assim, na memória uma fotografia, assim, que eu tô sorrindo nessa foto, com as bochechinhas bem, assim, levantadas, né? E o olho bem fechadinho, assim, um sorriso de menina. E eu acho que eu diria para ela, continua sorrindo, que a vida vai sorrir para você também. Lindo, muito bom. Gostou, Vanessa? Eu adorei, Léo, adorei. Acho que eu continuaria mais um tempão contigo. E que oportunidade a gente poder conversar tanto, assim, né? Sim. Podcast maravilhoso, É muito assim. bom pra isso, né? Muito bom, muito bom. Eu adorei. Eu já como tomei eu falei, café. Já falei pelos cotovelos. A gente tá cheio de desafios aqui, porque como bons geminianos, a gente fica tentando aprender. Eu falei que ia ser 5 horas de podcast. Se deixar, dá 5 horas. Né? A gente fica tentando aprender com tudo que fala e captar aquelas informações para tentar se desenvolver cada vez mais. Sim. Mas tá delicioso, foi Ótimo, muito bom mesmo. Vanessa, pra galera te encontrar aí, aonde te encontra? @Vanessa Moltini no Instagram. Hoje é a minha principal rede social, a que eu mais abasteço. Tô também no LinkedIn, né? Mas a que eu mais uso é o Instagram, que eu publico mais coisas, assim, publico muita coisa da rotina do Vermais. Sim. Também tem o @VermaisBlumenau, que é o Instagram do programa. A gente posta toda hora coisa lá também. E na minha rede pessoal, assim, tem de tudo um pouco. Tem desde a foto do café da manhã, às vezes. Ou quando eu consigo ir pra... Do look, do cabelo, do look, maquiagem. ou assim, quando eu consigo ir pra academia, palminhas, mas é sempre no intuito de tentar incentivar quem tá do outro lado, porque eu sei que eu não consigo ter a disciplina que eu gostaria ainda, mas um pouco da minha rotina, né, algum convite que eu recebo e que eu consigo compartilhar com as pessoas, enfim, é bem diversa. Legal. Tá aberta, é aquele espaço assim pra gente se conhecer, pra gente conversar, né, e tá todo mundo convidado a chegar mais por lá. Ótimo. @Vermais. Galera, ó, depois vocês vão lá, mandam um direct pra Vanessa dizendo o que você achou do podcast. E se faltou alguma pergunta, manda pra Vanessa também. Vanessa, e também tu pode assistir a Vanessa. Vanessa, quais os dias que tem aí o Vermais, os horários? Então, o Vermais
a partir das 2h20 da tarde até as 3 da tarde, de segunda a sexta, ao vivo, na tela da NDTV Record TV. A gente constrói um programa, assim, dinâmico, divertido, cheio de conteúdo. Tá todo mundo, né, mais do que convidado a ligar lá na ND. Separa um cafezinho, um chazinho. Exato, tomar um cafezinho, um chazinho, se tiver biscoitinho, melhor ainda. Sim, bem caseirinho ainda, nossa. Mas tem dia que tem aí dança. Convida a gente, né? Convida a gente pra esse café, pelo amor de Deus. Outro dia abri uma caixinha de perguntas e uma das coisas que fizeram das perguntas foi essa. Vocês comem tudo? Falei, claro, a gente come. Com certeza. No ao vivo, a gente come na gravação, a gente come nos bastidores, né? Até uns drinks, a gente dá aquela bebericadinha, assim, né? Me chama pra essas gravações, Vanessa. Então é isso, sempre de segunda a sexta, a partir das 2h20, ver mais. Show. Muito obrigado, Vanessa, pela tua presença. Foi muito bom te receber aqui, te conhecer um pouquinho mais, né? Como eu falei, a gente tá sempre vendo ela por trás das câmeras, sempre passando informação. E hoje te conhecer um pouquinho mais foi incrível. Então, muito obrigado pelo teu tempo, tua disponibilidade, enfim. Foi show de bola. E vencemos o desafio de fazer um podcast com 2 geminianos em menos de 5 horas. Deu certo. Deu certo. Galera, mais uma vez, muito obrigado a você que esteve aí do outro lado. Como a gente já falou, manda aqui embaixo, comenta o que você achou do podcast, se você quer mais informações, se você quer dar alguma dica pra gente. Estamos aqui abertos, sempre disposto a ouvir vocês. E se inscreva nos nossos canais, né? Tem o canal do YouTube, tem o Spotify, Podcast 360. Se inscreve, avalia, deixa seu comentário, compartilhe isso com o máximo possível de pessoas, que isso vai ser essencial para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu tenho certeza que vocês vão aprender e muito. E também no Instagram, podcast.360, manda seu recado, compartilha, escreve o que você quiser lá. E a gente tá te esperando aqui também, hein? Estamos esperando patrocínio, um cafezinho, um chazinho, ou até uns drinks, como a Vanessa falou. Eu vou ter que passar lá na Vanessa, pegar umas dicas com ela. Galera, muito obrigado por mais um episódio. Te espero no próximo 360 Podcast. Valeu! Valeu!